Então, antes de mais, bom dia a todos. Sou Amália Fonseca, eu sou coordenadora do Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta do Sabugal. Portanto, bem-vindos a esta oficina, que vem na sequência da conferência de abertura da professora Daniela Meleré, neste webinar, Aprender a Aprender no Ensino Superior. Quem vai dinamizar a oficina Mapas Conceptuais, como já perceberam, é a minha colega Liliana Vasques, que é coordenadora do CLA de Abrantes. A Liliana é licenciada em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra, tem um mestrado em Educação Artística pela Universidade de Lisboa e é atualmente doutoranda em Materialidades da Literatura na Universidade de Coimbra. Nos primeiros anos de trabalho, tratou os temas das competências de estudo e da consciência metacognitiva. Vai então falar-nos sobre mapas conceptuais. Esta oficina tem como objetivo perceber o que são os mapas conceptuais e como aplicá-los no estudo de conteúdos curriculares. Desejo-vos a todos uma manhã proveitosa, um bom trabalho e passo então a palavra à Liliana. Liliana. Ora lá então a todos, bom dia, obrigada por estarem presentes. A chuva ajuda um bocadinho, não é? Porque não temos tanta vontade de andar por aí a passear, falo por mim. Eu queria pedir-vos, nós somos 20, já comigo e com a Amália, portanto eu se calhar pedir-vos, pelo menos a quem sentir que tem condições, que ligue o microfone. Porquê? Porque se isto não for um monólogo, é capaz de ser mais interessante. E assim, se vocês tiverem perguntas para ir fazendo, podemos ir conversando e trocando ideias, até porque o tema que temos aqui hoje, não, digamos que não é uma coisa estranha a nenhum de vocês. Se calhar o que nós vamos fazer aqui um bocadinho é pensar mais sobre isto e se calhar perceber melhor a importância de integrar isto na nossa atividade de aprendizagem e se calhar explorar mais a utilização dos tais mapas conceptuais. Bom, pegando naquilo em coisas que a professora Daniela disse anteriormente, efetivamente, e não só na educação à distância, efetivamente nós enquanto aprendentes, de uma maneira geral, porque acho que todos nós aqui estamos inseridos em processos de aprendizagem, eu também estou, temos uma característica muito importante a desenvolver, que é a tal autonomia. O mapa conceptual é uma dessas ferramentas, é uma ferramenta que nos permite manipular a informação que nos foi transmitida e torná-la nossa, dar-lhe uma aparência que seja de acordo com a nossa forma de aprender e o nosso entendimento. Posto isto, eu vou aqui também partilhar um pouco da minha tela para ir seguindo e guiando a nossa sessão. Ora então, como vos tinha dito, esta oficina vai incidir sobre o tema dos mapas conceptuais. O que é que nós vamos tratar hoje? Vamos ver o que é um mapa conceptual, vamos ver como como os mapas conceptuais estão relacionados com a memória visual e com a aprendizagem. Vamos explorar depois algumas características dos mapas conceptuais para perceber melhor como os podemos usar, nomeadamente as formas, as cores e a tipografia. Vamos também ver os tipos de relações e depois, finalmente, vamos tentar elaborar um mapa conceptual. E relativamente a isso, eu gostaria de vos perguntar, e aqui peço-vos que ou que escrevam ou que utilizem o micro, vou-vos perguntar se efetivamente fizeram a leitura daquele mail que vos foi enviado e se conseguiram fazer o vosso registro na aplicação que nós solicitamos, Lucid Chart. Se alguém tiver tido dificuldades, por favor, diga. Eu sou sincera, eu registrei-me, estou registada, mas não explorei muito. Pronto. Ok, mas nós vamos explorar aqui e é uma ferramenta simples. Conseguiram também selecionar um pequeno conteúdo das vossas unidades curriculares para podermos usar hoje?
Ainda estão a tempo. Ainda podem fazer isso agora, está bem? Mas dentro do possível, peço-vos que façam isso. Ok, então, o que é um mapa conceptual? Provavelmente isto é uma palavra, é um conjunto de termos mais complexo para falar do que na verdade é um esquema. E daquilo que na verdade até se pode fazer com papel e caneta. Agora existem as tais aplicações e nós vamos usar uma, mas na verdade nós estamos a falar de um esquema. E o que é relevante? Ok, o esquema é uma coisa banal, não é? Mas porquê que é relevante para a nossa aprendizagem? Porque, efetivamente, e também pegando no que a professora Daniela disse, é uma ferramenta que vai nos ajudar a transformar a informação em conhecimento. Porquê? Porque nos permite estabelecer relações, porque nos permite clarificar e autonomizar conceitos, ou seja, separar conceitos, separar ideias e depois perceber qual a relação entre elas. E isso é que é efetivamente agarrar a informação e transformá-la numa aprendizagem. Porque a informação é uma compilação, não é? É um conjunto. É como se nós agarrássemos num conjunto de livros e os puséssemos uns em cima dos outros. Um esquema, um mapa conceptual já implica que entre esses livros nós criamos ligações, ou que entre esse conjunto de informação nós percebamos o que é que há de comum, o que é que há de relacional entre elas, e não é só um grupo desorganizado, digamos assim. De uma forma mais concreta, um mapa conceptual é uma representação gráfica dessas relações, ou seja, uma representação visual que vai exatamente apoiar-se digamos que numa nuvem de conceitos que está explanada com relações e com indicações visuais e gráficas dessas relações. Relações entre, como digo, ideias, conceitos, teorias, até autores. E como é que se faz a transformação visual no papel ou na aplicação? Utilizam-se caixas de texto e linhas ou setas que representam essas tais ligações. Depois vamos ver mais à frente como é que podemos explorar esta utilização de caixas de texto e de linhas e setas. Mas, antes de mais, eu gostaria de partilhar convosco um vídeo que eu considero que é uma ótima introdução a esta ideia de mapa conceptual. É um vídeo breve, mas que resume bem aquilo de que estamos a falar. Vou então passar o vídeo. Oi, meu nome é Douglas e eu vou ensinar tudo o que você precisa saber sobre mapas conceituais. Vamos começar com uma explicação geral e depois a gente aprofunda um pouquinho mais com passo a passo, criando um exemplo juntos. Quando a gente pensa sobre algum assunto, várias ideias diferentes vêm à cabeça. E depois de um tempo, elas acabam virando um emaranhado de ideias. Fica difícil de organizar tudo. Mas é aí que entra o mapa conceitual. O mapa conceitual é uma maneira de organizar suas ideias e a ligação entre elas de um jeito visual. Isso ajuda a gente a entender e lembrar os conceitos melhor, porque nossos cérebros processam imagens mais rápido do que texto. Antes de eu mostrar como se faz o mapa conceitual, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas que você pode usar. Você pode usar papel e caneta, mas é bem mais fácil com um programa próprio de criar diagramas. Hoje eu vou estar usando o Lucidchart. Você pode usar também e sem pagar nada. É só clicar no link e acessar o site. Colocar seu endereço de e-mail. Em questão de segundos, você terá uma conta gratuita. É um programa bem fácil de usar. E se você criar uma conta agora, você pode ir acompanhando o tutorial aí do seu computador para aprender a mexer no Lucidchart. Um mapa conceitual é constituído de 3 elementos básicos: formas, setas e texto. As formas representam conceitos e ideias. O retângulo é a forma mais usada, mas algumas pessoas usam a elipse. No nosso exemplo, vamos usar retângulos para representar os conceitos. As setas mostram a ligação que há entre os conceitos, e a gente usa o texto para identificar e descrever os conceitos e a relação entre eles.
O primeiro passo na criação de um mapa conceitual é identificar o conceito principal, o tópico. Pode ser o tópico de um trabalho acadêmico, uma matéria de estudo, um problema de negócios ou qualquer outra coisa. O importante é que seja um tópico específico. Vamos deixar o nosso exemplo bem simples. Vamos mapear tudo que a gente sabe sobre o sistema solar. Então, vamos arrastar um retângulo, que representa um conceito, e vamos escrever o nosso tópico, Sistema Solar. Nosso mapa conceitual inteiro vai se enquadrar dentro desse tópico. Mas ainda assim, o conceito principal pode ser abrangente demais. Talvez a gente saiba muita coisa sobre o sistema solar, como a história de sua descoberta, a física dos planetas, teorias de formação e por aí vai. O nosso mapa conceitual ficaria grande demais e provavelmente não ajudaria muito. Talvez seja necessário focar nossa atenção em um tópico mais específico ainda, e para fazer isso, nós usamos uma pergunta focal. Uma pergunta focal ajuda a determinar o problema que o mapa conceitual tem que resolver. Por exemplo, nossa pergunta focal pode ser: o que há no sistema solar? Isso nos ajudará a focar nosso mapa conceitual em um tópico mais específico e vai deixar nosso diagrama bem mais claro. Agora que nós temos um tópico bem mais específico, podemos listar conceitos relacionados. Eles vão fazer parte do nosso mapa conceitual, mas por enquanto vamos apenas criar uma lista mesmo. A gente chama essa lista de estacionamento, e ela consiste dos 15 a 25 conceitos mais importantes. Use o seu conceito principal e a pergunta focal para te guiar, e aí é só começar a listar conceitos relacionados. No nosso exemplo do sistema solar, vamos começar escrevendo planetas, Sol, cinturão de asteroides e luas. A dica aqui é descrever cada conceito o mais breve possível. Tente usar apenas uma ou duas palavras. Senão você pode acabar criando um mapa conceitual com muito texto e uma presença visual bem fraca. Por exemplo, não escreva Plutão não é mais considerado um planeta. Tudo bem que é um conceito relacionado, mas é melhor simplesmente escrever Plutão, que é o conceito fundamental. E aí nós podemos adicionar mais detalhes depois. Vou adicionar mais 10 conceitos à minha lista e aí nós vamos para a próxima etapa. Beleza, agora que já listamos as ideias no estacionamento, a gente pode começar a adicioná-las ao mapa conceitual e organizá-las. Organize seus conceitos de forma hierárquica. O mapa vai ter o conceito principal no topo e vai ficar mais específico à medida que nós descemos. Então vamos começar identificando os conceitos mais abrangentes da nossa lista. Parece que é o Sol e os planetas. Então vamos arrastá-los e colocá-los logo abaixo do conceito principal. Você pode continuar arrastando os conceitos e colocá-los em seu devido lugar, mas eu gosto de ir conectando as ideias ao longo do processo. A gente usa uma seta para representar uma relação entre as ideias. E nós estamos mostrando uma relação entre o sistema solar e o Sol. Geralmente se usa uma palavra para descrever a conexão. É melhor usar verbos que conectem os conceitos e criem uma frase simples quando se lê o mapa conceitual de cima para baixo. Por exemplo, nós podemos escrever inclui. Ao lermos o mapa de cima para baixo, nós temos uma frase que explica a conexão. O sistema solar inclui o Sol. Nós chamamos isso de proposição. Uma proposição é uma declaração feita com dois conceitos e a ligação entre eles. Quando você tiver terminado seu mapa conceitual, você terá várias proposições sobre o assunto que você escolheu. Vamos criar outra proposição. Vamos adicionar uma setinha entre sistema solar e planetas e escrever inclui novamente. Simples assim, nós temos mais uma proposição. O sistema solar inclui planetas. Nem toda relação precisa ser de cima para baixo. Você pode criar conexões em qualquer direção com referências cruzadas. Por exemplo, nós podemos traçar uma linha de planetas ao Sol e escrever orbitam. Quando se lê na direção da seta, nós temos planetas orbitam o Sol. Uma referência cruzada é uma ótima maneira de você ver como outros conceitos espalhados pelo mapa conceitual são relacionados. Antes de terminarmos o nosso mapa, eu quero dar uma esclarecidinha na diferença entre o mapa conceitual e o mapa mental, porque muita gente confunde os dois. Como acabamos de ver, o mapa conceitual vai de cima para baixo, começando pelo conceito principal, e ele leva descrições nas setas que conectam duas ideias. Em contrapartida, o mapa mental leva o conceito principal no centro e se estende para todos os lados. Além disso, o mapa mental não se preocupa tanto em descrever as relações entre os conceitos. Os dois são ótimos para visualizar conceitos complicados, mas é bom entender a diferença. Para completar esse mapa conceitual, eu vou continuar a pegar os conceitos da minha lista e colocá-los em seus devidos lugares. Eu vou pegar Mercúrio, Vênus, Terra e etc. e colocá-los abaixo de planetas. Mas antes de traçar as linhas, eu acabei de lembrar que tem uma diferença entre planetas interiores e planetas exteriores. E eu quero incluir essa diferença no meu mapa. O motivo de eu mencionar isso é para você ver que às vezes a gente lembra de informações adicionais quando já estamos no meio do processo. Nós não tínhamos planetas interiores e exteriores na lista inicial, mas isso não quer dizer que a gente não pode adicionar essa informação. Vou criar mais duas formas para esses conceitos e colocá-las abaixo de planetas. E vou colocar Mercúrio, Vênus, Terra e Marte abaixo de planetas interiores. O resto dos planetas vão abaixo de planetas exteriores.
Dá para ver que está ficando mais específico à medida que descemos no nosso mapa conceitual. Como fizemos antes, vou traçar as conexões e incluir uma descrição. E lembre-se de ser breve em todo o texto que você usar. Não escreva muito além do que eu escrevi aqui. Se você notar, eu ainda tenho vários conceitos na minha lista. A gente só precisa usar os que a gente realmente achar necessários. Não existe nenhuma regra que diz que a gente tem que usar todos os conceitos. No nosso exemplo, digamos que os únicos conceitos que eu ainda quero incluir são luas, cinturão de asteroides e Plutão. Para agilizar um pouco, eu vou colocar todos abaixo da categoria Outros Corpos Celestes. Lembra de quando a gente queria representar que Plutão não é mais considerado um planeta? Bem, esse é um ótimo exemplo de como uma referência cruzada pode descrever isso de maneira simples. Nós só precisamos traçar uma linha entre Plutão e planetas exteriores e escrever não é mais. Outra referência cruzada pode ser entre planetas e luas, representando que planetas possuem luas. Depois de terminar esse mapa conceitual, você pode fazer várias coisas para aprimorá-lo. Às vezes é legal adicionar cores para organizar as ideias melhor e dar uma aparência mais polida ao seu mapa. O Lucidchart tem várias opções de formatação se você quiser caprichar. Você também pode realizar o seu mapa procurando por áreas que podem melhorar um pouco mais. Por exemplo, será que alguns conceitos não ficariam melhor em outra posição? Ou será que não tem palavras melhores para descrever os conceitos e as conexões? Revisar o seu mapa faz parte do processo. E você vai ver como é fácil mover as formas, redirecionar as setas e mudar o texto no Lucidchart. Obrigado por assistir esse tutorial sobre mapas conceituais. Se inscreva no nosso canal para assistir mais tutoriais como esse. Ok, terminamos agora a visualização do vídeo. Eu gostava de saber se vocês têm alguma questão sobre este pequeno vídeo que vimos, tem muita informação. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa neste momento? Não? Eu acho que este vídeo é bastante simples e explica bem aquilo que é um mapa conceptual. Como vocês viram, efetivamente estamos a falar de um esquema, mas é uma ferramenta que nos ajuda muito a ver o todo de um certo assunto ou de um certo tema. Por exemplo, numa disciplina que vocês estejam a frequentar agora, muitas vezes vocês têm uma lista de conteúdos sobre essa disciplina e nem sempre têm noção das relações que podem existir entre esses conteúdos. Se tentarem elaborar um esquema deste tipo, um mapa deste tipo, vocês começam a relacionar os diferentes tópicos e os diferentes conteúdos. E depois, dentro de cada conteúdo, vocês, ao tentarem transformá-lo num esquema deste género, vão também obrigatoriamente ter que perceber as relações entre as coisas. E isso transforma a informação em conhecimento, efetivamente. Eu vou continuar então a partilhar a minha tela. Lembram-se há pouco, estávamos a falar de que o mapa conceptual é uma representação gráfica do conhecimento e, efetivamente, este tipo de ferramenta apela à nossa memória visual, que está relacionada com a capacidade de recordar informação que foi vista no passado. Por exemplo, se estivéssemos a falar de memória auditiva, estaríamos a falar da capacidade de recordar informação que foi ouvida no passado. E isto está relacionado com os estilos de aprendizagem. E os estilos de aprendizagem variam consoante as pessoas. Nós não aprendemos todos da mesma forma. Cada um de nós também aprende de formas diferentes, embora em princípio haja um estilo preferencial, mas dentro do possível devemos diversificar as nossas formas de abordar o conhecimento, as ferramentas que usamos. Porquê? Porque efetivamente o nosso cérebro utiliza estímulos diferentes para armazenar o conhecimento e para criar relações entre o conhecimento.
Muito brevemente, alguns autores falaram sobre isto, por exemplo, o Howard Gardner falava das inteligências múltiplas. Não sei se está aqui alguém da educação ou de psicologia, este autor até é frequentemente abordado. Depois temos também, se quiserem ver o modelo VARC, que também fala desta questão. E, efetivamente, na dimensão visual, as pessoas adquirem o conhecimento através da análise de mapas, diagramas, gráficos, vídeos, figuras, slides. Portanto, a dimensão visual e gráfica do conhecimento é uma coisa importante e é algo que nos ajuda a assimilar os conhecimentos que estamos a dar numa disciplina e a recordá-los mais tarde, por exemplo, quando estamos perante um teste ou perante uma prova. Não sei se isso já vos aconteceu, a mim já me aconteceu, por exemplo, quando estava a fazer a licenciatura, perante uma certa pergunta, de repente visualizar no meu cérebro os esquemas que eu tinha feito para estudar para essa disciplina. E conseguia ver exatamente onde é que tinha escrito determinada informação, e isso ajudava-me muito a recordar de que é que essa parte se tratava e conseguir então responder à pergunta. Pensando na estruturação aqui do nosso mapa conceptual e tentando explorar ao máximo esta questão visual, pode ser relevante para vocês quando estão a elaborar os vossos mapas, pensar em coisas que realmente vão criar uma memória visual mais forte. A primeira delas será a questão da cor, não é? E também, como viram no vídeo que estivemos a ver. Usar cores, por exemplo, diferentes para categorias diferentes. E pegando no exemplo do vídeo, imaginemos, por exemplo, que as caixas que têm planetas estariam todas a vermelho. As caixas referentes às luas que estão em volta dos planetas, por exemplo, poderiam estar a verde. E imaginemos, por exemplo, que íamos adicionar descrições breves de cada planeta. Essas definições breves, por exemplo, poderiam estar a rosa. Isto cria uma imagem, uma memória visual mais forte, porque tem recurso a mais dicas visuais, a mais estímulos diferentes. Portanto, a variedade de estímulos reforça também a imagem que nós criamos no nosso cérebro. Outra coisa, por exemplo, são as formas das caixas. E aqui podemos pensar em formas diferentes para categorias diferentes, mais uma vez. E, por exemplo, pegando no mesmo exemplo, podíamos colocar todos os planetas em retângulo, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, por exemplo, estariam dentro de retângulos, as luas, por exemplo, estariam em elipses e as tais definições breves em quadrados. Portanto, conjugaríamos aqui a cor com a forma da caixa de texto. Ainda outra coisa que podemos usar também é a questão da tipografia, ou seja, a questão do tipo de letra. Podemos, por exemplo, colocar os planetas com uma letra diferente daquela em que estão as luas, ou simplesmente colocar a negrito uma parte da informação, e todos estes estímulos visuais conjugados, a forma, a cor e a tipografia, vão criar uma imagem mais forte que depois o nosso cérebro vai recuperar quando estamos, por exemplo, a fazer uma prova de avaliação ou até ter uma conversa com outro colega sobre o tema que estamos a estudar. E resumindo um pouco aquilo que estávamos a falar, o que é então um mapa conceptual? Não é mais que um esquema que apela à memória visual como forma de aprendizagem e que tem duas coisas nucleares. Tem as tais categorias e grupos de conceitos, de ideias, de teorias, de autores, etc. E depois tem as relações entre esses mesmos grupos e categorias. Se eu estiver a ir muito depressa, digam por favor.
Relativamente a estas relações, há vários tipos de relações, não é? E como vimos no vídeo, por exemplo, quando nós colocamos o verbo nas setas, que estão a ligar os dois conceitos, esse verbo, digamos que resume e descreve a relação que existe entre esses dois conceitos ou ideias. E estas relações podem ser de subordinação, podem ser de igualdade, quando temos, por exemplo, duas caixas de texto lado a lado, por exemplo, os planetas estão lado a lado porquê? Porque são de uma mesma categoria, são planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, estão na mesma linha porque exatamente são da mesma categoria, portanto têm uma relação de igualdade. Podemos ter relações de derivação, de inclusão, de pertença e depois, em princípio, o nosso mapa conceptual deve estar organizado de cima para baixo, sendo que em cima estamos num nível mais geral e à medida que vamos descendo estamos num nível mais específico. Esta é uma característica relevante do mapa conceptual que, como viram, é uma diferença relativamente ao mapa mental. Contudo, no vosso estudo e na vossa aprendizagem, criar um mapa conceptual ou um mapa mental pode ser igualmente relevante e é uma escolha que depois vocês também têm que fazer e que já implica um entendimento sobre o conhecimento que estão a resumir nesse mapa, não é? Vocês, nessa atividade, nessa apreensão para transformar num mapa, já percebem, ok, eu tenho que ter aqui uma hierarquia clara, ou então, pelo contrário, eu tenho que criar, digamos que uma nuvem de relações onde há uma estrutura mais horizontal de relações e não tanto a tal hierarquia. Mas isso é uma coisa que depois vocês vão entender quando estiverem perante o conhecimento que querem transformar. Eu tenho aqui alguns exemplos muito simples, só para vermos algumas destas questões. Este exemplo não é mais do que uma árvore genealógica, digamos assim, e se vocês repararem, por exemplo, entre o Fernando e a Mariana, que são um casal, entre eles e o Sebastião, a Carminho e o Pedro, existe, digamos que uma relação de subordinação ou dependência. Porquê? Porque eles são filhos e eles não existiriam se não existissem primeiro o Fernando e a Mariana. E depois vem aqui embaixo um descritivo entre o Sebastião e a Manuela que diz casou. E aqui, lá está, vocês neste descritivo resumem aquilo que relaciona o de cima e o de baixo. Outro exemplo, para vermos melhor a questão do geral e do específico, é muito simplesmente uma receita de um bolo. E eu escolhi estes temas propositadamente para nos focarmos no tipo de relação e não na informação e que poderia ser complexa e que não é essa a intenção. Imaginem, nós temos inicialmente o descritivo em cima, que é o bolo de chantilly e morangos, e se repararem, à medida que descemos, vai ficando mais específico. Primeiro temos o todo, que é o bolo, depois já vimos a separação entre massa e cobertura, que já é mais específico, e depois, tanto na massa como na cobertura, há ainda outras separações para um nível ainda mais específico, em que colocamos aquilo que compõe a massa, por um lado, e a cobertura pelo outro. E normalmente esta deverá ser a organização de um mapa conceptual. Obviamente que pode haver, por exemplo, relações mais de derivação ou laterais. Imaginem, eu poderia colocar aqui uma ligação lateral na cobertura ou na massa para pôr uma informação que já não é tão relevante, mas é adicional e eu até quero colocá-la, porque se tiver que construir uma resposta sobre o bolo de chantilly, quero colocar também essa informação adicional para enriquecer a resposta, mas já não é algo tão principal. E depois esta gestão daquilo que é mais relevante e menos relevante
também é muito importante que vocês consigam fazer, porque um mapa conceptual também não deve ser uma coisa tão extensa que a certa altura visualmente já não tem força, por ser tão extenso e ter tanta informação. E agora, se calhar íamos passar, eu vou interromper aqui o compartilhamento, queria saber se vocês têm alguma questão, porque a seguir víamos pôr as mãos na massa. Liliana, vocês... por acaso há uma pergunta aqui no chat. Sim. Se é possível ceder essa tua apresentação? Claro. Pronto. Então, depois enviaremos por e-mail. Muito bem. Nós, se calhar, então, vamos pôr as mãos na massa. Eu vou só aqui dar breves explicações sobre a aplicação. Ela é muito fácil de usar e vocês vão ver. Deixem-me só aqui localizar a minha. Ok, eu vou partilhar a tela outra vez, só para vos dizer como se começam a criar as caixas de texto, etc. Vocês já estão a ver a minha. Portanto, eu para fazer um mapa conceptual desde o início vou aqui ao novo, escolho documento, ele está a carregar. Ok, se vocês virem aqui do lado, isto tem uma aparência muito semelhante ao Word. Se vocês repararem aqui por cima tem tudo o que está relacionado com os tipos de letra, negritos, itálicos, sublinhados, texto. Depois aqui em cima, do lado mais do lado direito, temos, digamos que a formatação das setas que usamos para estabelecer as relações. De um modo muito simples, vocês querem criar uma caixa de texto para iniciar o vosso mapa conceptual, basta agarrar e arrastar, carregam 2 vezes, apagam texto e começam a escrever o vosso tópico orientador. Por exemplo, eu quero fazer um mapa conceptual da ciência social, sociologia, e escrevo sociologia. Agora, imaginemos que quero começar a elencar as correntes que existem. E vou aqui, deixem-me ver. Temos aqui uma entrada. Pronto, as teorias que existem. Ok, positivismo. Onde é que está o meu documento? Positivismo. Agora quero fazer mais uma caixa, vou ali outra vez e arrasto para aqui e escrevo outra corrente, antipositivismo, exatamente. Antipositivismo. E agora vou selecionar as relações. Vou aqui à seta e arrasto. Vou outra vez à seta para ligar a outra e coloco aqui. E depois vocês, para escreverem o tipo de relação, carregam 2 vezes na seta e podem escrever. Eu, por exemplo, se calhar vou escrever teoria ou inclui ou corrente. Ou então, em vez de pôr aqui teoria ou corrente, posso agarrar aqui outra vez na caixa de texto e aqui ao lado escrevo correntes e sei que esta linha do mapa se refere às correntes. Ponho mais pequenina
ou então ponho com outra forma, como vos estava a dizer há pouco, e sei que aqui estão as correntes. Imaginemos que eu queria a seguir pôr uma breve definição de cada uma. E vamos aqui escolher outra forma. Oi. Por exemplo, o círculo. Eu arrasto e aqui colocaria a descrição breve, ou seja, tem que ser com palavras-chave. Vamos pôr palavras-chave. Sobre o positivismo. Eu vou buscar a setinha aqui. E a seguir podia dar cores a estas caixas para elas ficarem com uma cor diferente e eu saber, por exemplo, que as correntes vão estar todas a cor de rosa. Por exemplo, depois as definições, as palavras-chave estariam todas, imaginemos, peço desculpa, por exemplo, amarelo e em círculo. E isto cria uma imagem visual bem forte que nos ajuda mais tarde a recordar esta informação. E agora, então, sentem-se preparados para tentar fazer o vosso mapa conceptual? O Paulo diz que sim. Se quiserem por momentos, liguem o microfone para me darem o vosso feedback e para me fazerem alguma pergunta se não estiverem a perceber alguma coisa. Olá, professora, bom dia. Olá. Eu não sou a Sofia, sou a Ana, estava aqui com o nome da minha bebê por causa das sessões que ela teve via Zoom do colégio. Sim. E isto fez muita falta, eu sou da área de educação e estes mapas fizeram muita falta na disciplina de psicologia. Nós tínhamos de fazer os mapas conceptuais. E então, eu aqui, de forma a contornar a situação, o que é que eu fazia? Fazia em Excel, na medida do possível. E fez muito bem. E depois passava para aqui, mas isto aqui é muito mais fácil, professora, muito mais fácil. Muito obrigada pela ajuda. Nada. E olha, pela disponibilidade em nos, pronto, a paparicar um pouco, não é? É um prazer. Eu queria vos pedir uma coisa, que tentassem fazer um mapa para depois partilharem connosco, alguns de vós partilhar o que conseguiram fazer e para darem a vossa explicação também. Pode ser? Sim, eu vou tentar agarrar num dos que já fiz da outra maneira e passá-lo aqui para a aplicação, está bem? Até já então, obrigada. Então vou entre 10 a 15 minutos, o que é que acham? Pode ser? Para depois ainda trocarmos ideias? Então vá, força. Eu estou aqui para alguma coisa que precisem de esclarecer. Queria-vos só mostrar aqui uma coisa rapidamente que esqueci-me. Vocês depois, no arquivo, aqui do lado esquerdo, têm aqui a possibilidade de exportar e aqui vocês vão decidir se querem exportar em PDF para ficar com o vosso mapa ou em imagem, PNG ou JPEG. Sendo que depois estes mapas também ficam guardados na vossa conta do Lucidchart. Enquanto vocês terminam, queria-vos deixar aqui também uma reflexão. Nós, coordenadores, agora nem tanto, porque as provas estão a ser online, mas quando as provas eram presenciais, nós tínhamos um contacto regular presencial convosco. E sempre tive muitos alunos que me disseram: eu li tantas vezes esta matéria, eu li tantas vezes este texto, mas efetivamente isso não chega. A leitura de um texto ou de uma matéria é só o começo. Porquê? Para haver uma verdadeira aprendizagem, e aquilo a que alguns autores chamaram aprendizagem significativa, vocês têm que agarrar nessa informação, nesse conhecimento e torná-lo vosso. Têm que meter as mãos na massa, mexer no material,
quase como se fosse uma massa para fazer um pão. E isso traduzido para a aprendizagem, o que é que significa? Significa exatamente organizar esse material de formas que vão ao encontro dos vossos estilos de aprendizagem. Portanto, aquela leitura, agarrar no livro e ler, é só mesmo o início. E vocês até podem fazê-lo 30 vezes. Não vai permitir aquela tal assimilação e o estabelecimento de relações entre as coisas. Por isso é que é importante usar ferramentas como, por exemplo, o mapa conceptual. Imaginemos, isto é uma organização visual da informação. Vocês podem, por exemplo, fazer uma organização que assente, imaginemos, na memória auditiva, e até fazem uma gravação da vossa voz a ler determinada matéria e depois ouvem. Podem, por exemplo, gostar de aprender falando com outras pessoas, outros colegas sobre a matéria. Um bom teste para vocês perceberem se estão a aprender é, por exemplo, tentarem falar disso a alguém que não tem nada a ver com o assunto. Eu sei que pode ser um bocadinho secante e podemos estar a fazer de algumas pessoas que bem, mas a família é um ótimo teste. Tentar que alguém da nossa família nos ouça e que nós tenhamos que explicar se a determinado assunto que estamos a aprender. Mas, efetivamente, a leitura, mesmo que a façam muitas vezes, não é suficiente, porque vocês não estão a agarrar nas coisas e a colocá-las numa organização que seja uma organização vossa e que vocês entendam. Aquilo que vocês estão a ler, de certa forma, é uma organização de outra pessoa de determinada informação. Foi outra pessoa que organizou aquilo. Vocês não podem desvirtuar o que está lá dito, não podem, ou seja, não podem dizer outra coisa, mas podem organizar o que está lá dito à vossa maneira, por forma a que vocês entendam o que está lá. Era só isto. Então, quem é que gostaria de partilhar o mapa que elaborou? Oh, professora, desculpe, eu acedi porque eu fiz isto no computador e estou no tablet, porque eu no tablet Sim. tenho vídeo para me poderem ver e no computador não tenho. E Não há ele pediu para me problema. aceitar, obrigada, só sei que eu consigo compartilhar a minha tela. Ok. Obrigada. Então a Cláudia Costa disse que podia partilhar. Cláudia, força. E vou-lhe pedir então que explique um bocadinho, está bem? Tá bom. Então, aqui é só um início sobre Claro. modelos de aprendizagem. Opa. As gerações de avaliação. Ao longo do tempo, o objetivo seria colocar todos os atributos de cada uma das gerações, né, com a evolução ao longo do tempo. Então, é só um iníciozinho para começar a colocar essas informações todas, o que diferencia uma geração da outra. Eu não sei porque é que estou a ouvi-la em feedback. Ai, deixa-me tirar o meu microfone. Então, só para bem simplesmente, está dando eco, né? As outras pessoas têm que desligar o micro, está bem? Pode continuar, Cláudia. Então tá. Então, só para ter essa ideia da evolução, né, dos modelos de avaliação ao longo do tempo. Então, comecei só colocando um texto, né, já para ir explicando, para fazer essa conexão, né? E as gerações, que aí depois a ideia é começar a colocar os seus atributos, né? O que diferencia uma geração da outra com essa dimensão do tempo e do entrelaçamento, que isso é o que eu iria aprofundar. Então, é bem simplesinho, só o início. Obrigada.
Obrigada, Cláudia. Eu também posso. Humildemente, estava bom, muito bom para 5 ou 10 minutos. Ana, quer partilhar? Sim, pode ser. Ok, então eu vou desligar o meu micro, está bem? Okay. E agora onde é que ele está? Está aqui. Pronto, este foi o que eu acabei de fazer, do que eu tive ontem a fazer, era o resuminho que eu tinha do meu trabalho para o e-fólio de teoria política. Portanto, e não sei se é isto que se entende, mas para mim isto, portanto, tenho as teorias, tenho as páginas onde se encontra cada uma das teorias no livro, no manual, quais são os paradigmas e o que é que cada um defende. Pronto, e a seguir poderei colocar os teóricos e por aí além, depois o que é que cada um advoga dentro daquelas tópicos que não estão bem corretos, mas foi assim mesmo à pressa que eu fiz. Não sei se é isto que se pretende. Ok, vou descompartilhar como é que é, compartilhamento. Está espetacular, Ana, é isso mesmo. Pronto, dentro do que eu achava que deveria, não sei se aquela história, porque normalmente eu estava a ouvir, falam nas frases, eu não sei o quê, eu decidi lá pôr as páginas, porque acho que em vez de estar a dizer que aquilo que é uma teoria, ou que, portanto, em baixo já eles defendem. Lá está, vocês depois também vão adaptar esta ferramenta ao vosso estilo. Por exemplo, a Ana achou mais útil colocar ali a localização de páginas na relação que estabeleceu entre o tópico geral e cada teoria, achou mais útil colocar as páginas onde elas se encontram. Perfeito! Isso é exatamente tomar conta do conhecimento, não é? Outra pessoa, se calhar, achará mais útil colocar outro tipo de informação ali. Mas isso é um trabalho que vocês, à medida que vão usando a ferramenta, vão explorando cada vez mais. Atenção que as teorias que lá estão não estão corretas. Não há problema, mas a ideia estava lá. Creio que a Cláudia Raimundo também gostaria de partilhar. Força, Cláudia. Olá. Bom, o meu não está tão bom como o da Ana e de facto aquilo é... não, Ana, sério, nunca, não me tinha ocorrido, mas por exemplo para fazer citações é excelente a questão das páginas. Muito bom mesmo. Bom, vou então compartilhar. Já estão a ver? Já está a dar, não já? Ok. Pronto, isto é o processo de investigação em psicologia social, é um dos e-fólios que está agora a decorrer também, portanto é matéria que tem que estar presente, e é os 7 passos do processo de investigação. Portanto, o tópico da investigação, como é que deve ser feito, como é que deve ser iniciado, a identificação da documentação da investigação que é baseada nos estudos anteriores. Naturalmente falta aqui a questão depois dos pequenas informações aqui nas relações, a formulação das hipóteses, o que é que implica, portanto implicações lógicas da teoria, a escolha do método de investigação que pode ser correlacional ou experimental. Portanto, na prática é ter aqui a ideia que é muito importante e parece que se está a dar muito relevo a esta questão da investigação, que eu acho que é interessante, porque é ciências sociais, portanto é suposto estarmos a investigar para quem é de ciências sociais. E portanto tem havido muitos e-fólios com base no processo de investigação. E foi isso que eu tentei fazer aqui, obviamente que isto depois tem que ser tudo arrumado e feito com tempo. Obrigada, Cláudia, estava ótimo. Liliana, acho que a seguir temos o Márcio, não é, Amália? Temos o Márcio em fila de espera, sim. Então força, Márcio. Muito bom dia. Também vou partilhar a minha tela, também tem a ver com a investigação. Já estão a ver? Eu tenho o C de metodologias, portanto aproveitei para fazer aqui um pequeno resumo do paradigma qualitativo. Portanto, o paradigma qualitativo
requer uma concepção fenomenológica e orientada para o processo, com métodos qualitativos, com características indutiva, holística, naturalista e humanística. Pronto, isto está muito resumido, claro que tem muitas mais coisas, mas Sim. acho que dá para perceber o Está espetacular, Márcio. mapa. Como vos disse há pouco também, é importante que consigam perceber a dimensão ideal de um mapa. E se calhar, imaginemos que, por exemplo, o Márcio disse que estava muito reduzido. Se achar que está muito reduzido, se calhar o melhor é fazer outro mapa só para uma parte que considere que tem que ser mais desenvolvida, não é? Certo. Porque se tiver um mapa muito extenso, único, em termos visuais, depois vai ser difícil para o seu cérebro recordar e ir buscar essa imagem quando tiver que usar esse conhecimento para responder a alguma coisa. Ou seja, olhem, um bocadinho como, por exemplo, vamos pegar no exemplo dos números de telefone. Há uma razão pela qual nós, quando decoramos um número de telefone, fazemos pequenos grupos. 915-676-355. Isto é o número de telefone do Cláudio Abrantes. Efetivamente, o nosso cérebro tem um número ótimo de algarismos agrupados para decorar. Não devem ser mais de 4 seguidos, por isso é que nós não decoramos 915676355. Partimos em pequenas partes para ser mais fácil. O mesmo acontece em termos visuais. Se o Márcio agora fizesse um mapa por aqui abaixo até não sei onde, depois era difícil, é mais útil se calhar, por exemplo, se quer desenvolver mais a parte das características, a seguir faria um mapa para as características, em vez de fazer tudo junto. Certíssimo, obrigado. Nada. Acho que para já não há mais ninguém que queira partilhar o seu mapa, mas podemos conversar um bocadinho. Querem colocar alguma questão? Querem partilhar, sobretudo, alguma ideia ou opinião sobre este tipo de ferramenta ou até outras que queiram sugerir? Estejam à vontade, estamos todos a aprender com todos, eu também estou a aprender convosco. Eu posso intervir? Eu gostei muito, em particular porque o ano passado eu fiz uma disciplina intitulada Práticas de Estudo e Aprendizagem, então foi aí que eu tive a primeira relação com os mapas conceptuais e foi muito interessante. Utilizei outro programa, não é? Outra aplicação. Há vários, não é? Há vários. Mas esta é muito mais interessante. Esta dá para escrever lá as coisinhas no meio da seta. É giro, é giro. Gostei muito. Vocês... Estou lá não ter partilhado, mas não, até tive aqui... Não há problema, Patrícia. Nós temos muitas ferramentas, há uma variedade de ferramentas para este tipo de coisas. Há umas espetaculares, mas são pagas, não têm nenhuma versão gratuita. Sim, até porque estas versões têm têm ferramentas, que o maior número de ferramentas a utilizar, mas temos de pagá-las, não é? Exatamente. Esta foi aquela que eu considerei que no plano gratuito seria a mais fácil de utilizar, a mais intuitiva, sem necessitar assim de grande aprendizagem imediata e com mais características gratuitas, lá está. Mas provavelmente vocês podem vir a encontrar outras que gostem mais, está bem? Na verdade, isto está tudo disponível na net, vocês até podiam aprender isto tudo sozinhos. Eu sou, digamos que, uma mediadora deste tipo de conhecimento e estou aqui convosco numa conversa para explorarmos mais coisas que nos podem ajudar nos nossos processos de aprendizagem. Não havendo mais comentários da vossa parte, eu espero que tenha sido um bom momento, espero que tenha valido a pena. Se quiserem falar mais sobre isto, eu posso deixar aqui o meu mail do Cláudio Abrantes, estão à vontade. Já agora, enquanto a Liliana está a escrever o e-mail do Clá, aproveito também para relembrar, pus o link um bocadinho mais acima no bate-papo, está o link do inquérito de satisfação. Se puderem responder hoje, ótimo. Se não, também
ser-vos-á enviado por e-mail, juntamente com a apresentação PowerPoint da Liliana. Só dizer, o Márcio tinha aqui mais uma questão. Força, Márcio. A minha questão é que quando fazemos 3 ou 4, depois fica bloqueado. Há alguma solução? Quando fazem 3 ou 4... Por exemplo, eu já fiz 3 ou 4 mapas conceptuais e depois chega uma altura que depois bloqueia. É sério? A mim não, eu já fiz. Eu já tenho vários documentos. Pois o meu bloqueia, não percebo. Eu tenho 3 documentos neste momento. E peço também 3. Depois a partir do 4 é que ele começa a bloquear. Sim, eu penso que só dá para 3. Mas se eliminarmos os que já fizemos anteriormente... Sim, mas é isso mesmo. A questão é essa. Vocês têm que fazer o download. Está bem? Podem fazer como PDF ou JPEG, como preferirem. E depois volta tudo ao início. Exato. Tá bem? Depois é assim que fazia. Sim, nos planos gratuitos há sempre limites. Qualquer coisinha, não é? Mas se fizerem assim não há problema nenhum. Ok, obrigado. Nada. E pronto, e agora fazemos a nossa pausa para ir almoçar. Muito obrigada por estarem connosco. E não se esqueçam. E não se esqueçam que no próximo dia, Amália, ajuda-me, 9 de maio? Não. 8 de maio. No próximo dia 8 de maio, temos um webinar dedicado ao tema da preparação para momentos de avaliação. Ainda assim que as inscrições estiverem disponíveis, vocês vão encontrar a informação na nossa página de Facebook, da Universidade Aberta e também dos centros locais. Despeço-me então. Não mandam mensagem para os irmãos? Mandamos, e também no grupo do WhatsApp, etc. Okay. É que andar no Facebook ultimamente não há tempo. Não. E na Associação de Estudantes também, Paulo. Nós enviamos sempre a informação para a Associação. Despeço-me então de vocês, despeço-me do continente, das ilhas e do mundo, não é? Porque temos pessoas de um pouco de todo o lado. E quero agradecer à Amália, que esteve aqui comigo a ajudar-me. Amália, penso também que queres despedir. Sim, obrigada a todos os presentes, os participantes. Eu acho que pelo feedback que tivemos aqui no bate-papo, acho que foi uma manhã bastante proveitosa. A tua explicação, Liliana, acho que foi muito, muito útil e esperemos que sirva o vosso propósito, que é continuar a estudar e cada vez melhor. Se possível, agora tenham mais uma ferramenta, não tenham desculpa para tirar negativas, portanto, vamos em frente. Obrigada a todos. Obrigada e muito sucesso e boa sorte para os e-fólios, força. Obrigada. Obrigada, bom trabalho. Podem contactar o Esclá. Então, adeus, até breve. Obrigada, até breve.